última vez que, descansando em suas coxas, aquele ser humanizado pela convivência ouviria o som em inúmeras vozes quando, lentamente, a criança, fisicamente envelhecida pelo intangível, leria o grifo que vinha das páginas nos escritos inscritos na 100º do volume desse certo escritor cuja literatura acabou por revelar ângulos diversos dispersos na grafia da luz. O orgânico no espelho não revela minha alma. Sou aquele atrás, em branco e preto, fixo no flagrante da imagem, móvel nesse ínfimo infinito. Após um suspiro profundo, o bicho, não sentindo mais o calor das artérias de seu amigo, decidiu que já estava na hora de retomar aquela vida interrompida quando começou a ouvir vozes. Ao saltar, desumanizando-se, olhou finitamente as cores disformes de uma memória que nunca mais lhe serviria como matiz. Maravilhoso! Olá, gente! Eu sou a Márcia Antonelli e começando por aqui o seu Literatura da Gente, o seu programa de literatura. E olha, nós estamos iniciando hoje a temporada de 2021 e está assim super legal, novos entrevistados. E a gente já começa com o pé direito, aqui ao meu lado, o escritor, né? Doutor em História, né? Arcângelo Ferreira, doutor em História, com tese nas obras de Milton Atum, pela UFPA, pesquisador do campo de História Social, de Cultura e da Linguagem. E com essas obras aqui que a gente vai falar, né, Arcângelo, das suas obras, né? A Sombra e Seus Duplos, A Merda do Mundo e Na Vaga Claridade do Luar. Então, tá sim, super interessante a entrevista de hoje. Seja muito bem-vindo, Arcângelo Ferreira, no nosso Literatura da Gente. Eu agradeço o convite da Márcia e estou à disposição das perguntas, né? E, inclusive, estou bastante feliz por participar desse programa, que é um programa como a Márcia, né? Extremamente maravilhoso. Uhum. Muito bem, Arcângelo. Assim, vamos começar com essa pergunta, né? Qual a tua formação de leitor, de escritor? Quem, na verdade, te inspira ao exercício da criação? Fala um pouquinho isso, para a gente começar o nosso bate-papo de hoje. Bem, eu diria que, na verdade, quem inspira a minha literatura, que é uma literatura que eu considero que está em processo de construção, né? São os autores hispano-americanos. Perfeito. Jorge Luis Borges e Júlio Cortázar. Esses são, eu diria que seriam as minhas principais referências quando eu escrevo. No campo da literatura universal, né? Mais relacionada aqui com a questão hispano-americana. Mas no Amazonas, eu diria que a minha grande influência, humildemente, é o Benjamin Sanches. Perfeito. Né? Através de uma obra, um único livro de contos, que é o Benjamin Sanches. A primeira vez que eu li, praticamente ele me instigou muito a entender uma coisa que o Jorge Luis Borges já falava, né? A literatura como enigma. Perfeito. Então, para mim, literatura é como se fosse um enigma. E é sempre uma procura, né? Uma busca, né? Lembrando um pouco do conto do Cortázar, né? O Perseguidor, é como se fosse uma busca de si mesmo. Quando eu escrevo a partir da realidade externa, mas é uma procura de mim, na verdade. Uma espécie de procura do eu. Como se fosse entrar em diversos labirintos à procura da minha própria dimensão, né? Daquilo que eu sou, que eu nunca vou saber
realmente quem eu sou. Mas eu procuro isso. Perfeitamente. E a literatura é uma maneira de expressar isso também. Aham. Eu percebi que tem, então, assim, influências de Jorge Luis Borges, Cortázar, né? Essa literatura que eu diria, a literatura do mágico, né? O realismo mágico, do fantástico. Está muito presente no que você escreve, por exemplo, aqui A Sombra. Vamos começar por essa obra aqui. A Sombra e Seus Duplos, que é um livro de contos, né? Arcângelo Ferreira, né? Esse livro de contos, A Sombra e Seus Duplos, traz muito disso aí, Arcângelo, essa pegada borgiana? Eu diria que sim, né? Esse conto, na verdade, ele foi motivado por um acontecimento que estava se dando com a minha vida, logicamente externamente, que foi a morte de meu pai, né? A partir da morte do meu pai, eu fiquei muito crisado, inclusive entrei rapidamente num processo de síndrome do pânico, mas a partir daí, saindo dessa síndrome, que foi bem rápida, eu resolvi escrever, transpassar, de certa forma, essa experiência para o conto. E surgiu A Sombra e Seus Duplos, que, na verdade, tem uma influência significativa dessa literatura do Jorge Luis Borges também, né? Porque eu não vou dar a dimensão agora do conto, porque eu gostaria que as pessoas lessem, né? Mas é essa relação, sim, essa procura de si, a procura do outro, né? E essa coisa de existir dentro de você, não apenas um, mas existem vários, você é múltiplo, né? Então esse conto gira um pouco em torno disso. Escrever é se encontrar, não é verdade? Assim, a gente sempre se encontra, isso acontece muito comigo, esse exercício da criação, a gente vai nesses múltiplos labirintos, né? Que se bifurcam, né? Que se entrelaçam, a gente vai, se perde, se acha, né? Isso, concorda? Eu penso que escrever é uma maneira de se procurar, né? De tentar se encontrar, mas também de tentar expressar determinadas angústias que você está vivendo naquele presente, né? Porque existem inúmeros presentes na sua vida. E a partir desses presentes você vai externando isso através da escrita. A escrita, para mim, é uma procura de si, uma constante procura de si, né? E nem sempre essa procura, ela é quase sempre sofrível, né? Para mim, escrever é um ato de sofrimento, de dor, mas de prazer ao mesmo tempo. Perfeitamente. Então, esses dois é um misto de dor e prazer, e eu tento traduzir isso, né? Eu sempre digo que a minha literatura, ela é muito mais autobiográfica. Quando eu escrevo e produzo meus contos, claro, eles têm a ver com o mundo que eu estou vivendo, mas eles falam muito de mim. Não de uma maneira explícita, porque para mim literatura é enigma, né? Certo. Quem lê meus contos e conviveu comigo sabe muito disso. Perfeitamente. Eles falam muito de mim. E essas histórias que você coloca na tua literatura são ambientadas na cidade de Manaus? Essa cidade te dá subsídios para a criação? Com certeza. Eu estava conversando ainda há pouco com o produtor do programa, o Max Caracol, né? Que Manaus, e principalmente o centro da cidade de Manaus, é algo que nos dá vida, né? E que nos estimula a pensar, a criar. E eu vivi aqui no centro, nos anos 90, pelo menos a época que eu morei na Casa do Estudante, né? Onde eu conheci pessoas significativas, né? Que estiveram que influenciaram bastante também a minha literatura, né? E Manaus é para mim também uma espécie de inspiração, né? Para escrever, para pensar e para me pensar dentro da cidade, porque a cidade também nos revela, né? A cidade nos identifica e nós nos identificamos com a cidade. Perfeitamente. Para mim, o centro da cidade de Manaus é algo que é como se fosse um espaço de memória que está dentro da formação, inclusive, do meu caráter. Perfeitamente. Saindo um pouco da Sombra e Seus Duplos e indo para essa outra obra, Arcângelo, A Merda do Mundo, e que foi essa obra A Merda do Mundo, ela foi escrita a 4 mãos, com outro escritor, o Thiago Ronen, também contista, né? Como foi essa experiência? Como é que surgiu essa ideia da construção dessa obra com outro autor? Como é que surgiu isso aí? O Thiago Ronen, na verdade, eu conheci o Thiago sendo professor do Thiago, né? Eu trabalhei um tempo numa escola privada
onde o Thiago era aluno, e aí a gente se conheceu naquela época. Mais tarde, o Thiago entra na universidade, vai fazer matemática e se envolve com filosofia, e a gente convivendo aqui pelo centro, nos bares, eu apresentei de certa forma a literatura para o Thiago, né? O Thiago se encantou pela literatura e teve um momento que ele sumiu, depois ele aparece com um grande livro, um livro que eu acho que a ser um livro fundamental para a literatura no Amazonas, que é O Estouro da Artéria de Cavalo Húngaro, né? Eu disse, putz, o Thiago escreveu um livro maravilhoso. Ele pediu para eu escrever a orelha do livro, inclusive, né? Um comentário sobre. A primeira edição, né? Edição. Aí depois você escreveu um prefácio para o livro, né? Exatamente. Depois a gente resolveu escrever a quatro mãos, A Merda do Mundo. Por quê? O que estava acontecendo no Brasil naquele contexto? O Brasil estava numa perspectiva política de um certo retorno ao sentimento da ditadura militar. Alguns políticos, né, faziam apologia à ditadura militar, inclusive o político que está na presidência da República agora, infelizmente, né? Então eu pensei com o Thiago, a partir de várias conversas em mesa de bar, que a gente pudesse fazer um livro de contos ambientado no período militar, já como se fosse utilizar a literatura para fazer uma denúncia daquilo que poderia estar retornando, aquele sentimento, né, voltado a uma apologia à ditadura militar. E aí nós começamos a escrever esse livro de uma maneira interessante, porque assim, eu escrevi um parágrafo, o Thiago lia, escrevia outro, ou então ele iniciava o conto, eu li o parágrafo e escrevia outro. E nós fomos construindo dessa maneira e aí surgiu A Merda do Mundo, né? Que é um livro que eu considero significativo e que merece uma segunda edição, talvez. Sim, uma terceira, quem sabe. Achei muito interessante, eu li, inclusive, eu não li ainda A Sombra e os Duplos, ainda vou ter a oportunidade de ler, mas li A Merda do Mundo, né? Achei muito interessante esse exercício, né? Muito interessante, né? Da construção a quatro mãos assim, né? Inclusive tem até um conto aqui, o Arcângelo, que eu li, eu achei interessante, Está Feito, até separei aqui, né? O título é Está Feito. Está feito mesmo? Como é que é isso? Ou falta ainda fazer alguma coisa pela literatura? Como é que é essa experiência? Conta um pouco desse conto aí, que me chamou tanta atenção. A história desse conto é assim, é uma pessoa que está no centro da cidade, mas só que ele tem hora para voltar para casa, mas ele decide ficar no bar do Armando, conversando com os amigos e tomando as cervejas. Por isso que ele diz, está feito, eu vou ficar aqui mesmo até o fim e vou aproveitar esse momento com os amigos, né? Está feito. Mas a gente também pensou em discutir dentro desse conto algumas nuances, algumas peculiaridades que existiam no momento da ditadura militar com relação a determinadas pessoas que se reuniam em bares para discutir política, discutir filosofia, discutir literatura, e a partir daí surgiam determinadas pessoas que iam vigiar, né, que iam punir, né? Porque, o que é literatura? Literatura também é provocação, né? Literatura sobretudo, né? Sobretudo. Provocação. Exatamente. Isso não deixa de ser literatura, né? Tem que provocar, tem que atravessar, tem que instigar o leitor, né? Isso. Tem que ser muito bom, assim, né? Arcângelo, você ainda ia falar alguma coisa sobre o escritor Thiago Rony, sobre o selo Tissanura, não é? Você tem alguma coisa a dizer? No livro A Sombra, O Estouro da Artéria do Cavalo Húngaro, tem uma personagem que é uma espécie de traça, que ele chama de Tissanura. E a partir daí ele teve a ideia de criar esse selo, né? Foi uma iniciativa dele para publicar os livros que não tem assim muito acesso às grandes editoras, principalmente os livros de Manaus, né? E foi graças a essa ideia, né, que ele publicou os meus livros. Na verdade, eu gostaria até de fazer uma homenagem ao Thiago, que foi uma pessoa que assim como eu apresentei para ele, de certa forma, a literatura, ele me incentivou bastante para eu publicar meus livros. Ou seja, se não fosse a Tissanura, se não fosse ações do Thiago para publicar os livros, eu não estaria aqui sendo entrevistado por você e falando dos livros. Então, deixo aqui meu agradecimento ao Thiago.
Já que a gente falou sobre essa questão da editora, né? Eu tenho uma pergunta para te fazer, o Arcângelo. Como é que você convive com o mercado e sua indústria cultural? Como é que tu vê esse panorama aí? Pois é, quando você se arvora a publicar, né, primeiro por uma editora, como a editora do Tiago, né, que fez com muito sangue, com muito esforço, né, e publica as obras. Agora está um pouco parado, mas a ideia era publicar as obras das pessoas que não têm tanta oportunidade dentro das grandes editoras. Isso é interessante. Mas aí é importante para quem escreve ganhar um público maior, né? Um público, porque a literatura não vive sem o leitor e sem o crítico, né, literário. Então, nesse caso, eu me arvorei em propor para algumas outras editoras mais para fora do Amazonas, né? Que foi, no caso, a editora Apres, que eu publiquei o meu terceiro livro, e estou conversando com outras editoras, agora tentando publicar um livro de poemas também, né? Na verdade, não são poemas, eu considero que são canções, né? Canções e letras para músicas. Inclusive, eu estou com algumas parcerias, né? Com pessoas que estão colocando harmonia nessas canções. Então, para deixar o registro, eu resolvi submeter também a uma editora de fora, porque a intenção dessa relação com o mercado é divulgar um trabalho aqui dentro, mas também em nível nacional, né? Importante. Acho que isso que é importante, a gente buscar essas oportunidades. Exatamente. Também, né? E quer dizer que além da prosa, do conto, você também vereda pela poesia? Como é que é isso? Eu diria que é um exercício, na verdade, porque assim, eu sou apaixonado pela palavra, né? A minha preocupação é com a palavra através da prosa e agora fazendo exercício com aquilo que eu chamo de canções. Eu não diria que sejam poesias, porque poesia... Eu penso muito no João Cabral de Melo Neto, né? Tem a métrica, tem a rima, tem aquela coisa da perfeição que o poeta procura, apesar de ter o poema livre. Mas eu vejo os meus escritos no campo da poesia, mas como se fossem canções e letras para determinadas músicas, né? Eu estou pretendendo agora publicar um livro que eu acabei de aprontar, que se chama Canções de Amor e Dor, que tem a ver também com esse momento, que é o momento que nós estamos convivendo com a pandemia. Esse sentimento, né, que eu principalmente estou tendo nessa circunstância pandêmica. Perfeitamente. É isso aí. Agora eu tenho aqui essa outra obra, o Arcângelo, gostaria que você também comentasse, né, que é o de ensaios, né? Na Vaga Claridade do Luar. Essa obra aqui é mais recente, né? Sim. Fala um pouco desse trabalho, Arcângelo, do que se trata essa... Na Vaga Claridade do Luar. Tem aqui uma fotografia da Praça da Polícia. Dom Pedro, a Escola Dom Pedro, lá na Praça da Polícia. Olha só que lindo, né? Como é que é isso, essa ideia aqui de escrever? Esse livro, na verdade, ele é o fruto e produto de uma dissertação de mestrado. Apesar de ser bem tímida, né? Eu considerei que é um ensaio escrito sobre um movimento do Clube da Madrugada que vocês conhecem, mas tentando verificar dois viés. O viés histórico, né, como esse movimento se construiu historicamente, principalmente na década de 50 e 60, que eu considero o período de vanguarda, né? Conta um pouco desse contexto e como surge dentro desse contexto o movimento Madrugada. E depois eu avalio a questão de uma maneira muito panorâmica das vertentes poéticas, né? Os principais representantes da poesia no movimento Madrugada, e o livro ele foi construído realmente para analisar os contos. É aí que eu conheci o Benjamin Sanches, né, no Outro e Outros Contos, que me influenciou de uma maneira significativa para eu escrever também os meus contos. Então, a preocupação desse livro é mostrar o movimento Madrugada na sua historicidade também, mas também verificar essa multiface, essa peculiaridade múltipla que é o movimento Madrugada, no campo tanto da literatura, quanto do cinema, quanto do teatro, né?
quanto das artes plásticas. Então é um panorama, um ensaio que eu considero sobre esse movimento que no contexto da década de 50 e 60 foi vanguarda, assim como foi, guardadas as devidas proporções, Cirrose, né, na década de 90, né, que trouxe uma ruptura dentro da literatura do Amazonas. O movimento Madrugada teve também essa ruptura e eu tento verificar as peculiaridades dessa ruptura nesse trabalho. É uma obra, é um livro assim bastante, muito importante, né, para o conhecimento, até mesmo não só no âmbito da academia, mas para os jovens conhecerem um pouco mesmo dos movimentos que foi de certa forma muito importante, né, para nossa cultura, para nossa literatura amazônica, né, o Clube da Madrugada, né? E a intenção de escrever de uma maneira leve, mesmo surgindo na academia, é para que esse material possa ganhar também o público do ensino médio, fundamental, ou seja, não fique só no âmbito da academia, né? Que ganhe outros espaços mais amplos. Então, olha, gente, de olho aqui nessa obra também, tá? Do Arcângelo, Na Vaga Claridade do Luar, viu? Né? Agora, Arcângelo, fala um pouco dessa questão desse trabalho que você tem com tese nas obras de Milton Atum, que foi pela UFPA. Como é que é? Por que Milton Atum? Assim, qual foi a obra que você se debruçou para desenvolver esse trabalho, sua tese? Bem, o Milton, na verdade, eu conheci o Milton, eu já li todas as obras, quase todas as obras do Milton, mas eu escolhi para fazer um trabalho de tese Órfãos do Eldorado, que é a novela do Milton. Né? Por que Órfãos do Eldorado? Porque ela é ambientada em Manaus, em Parintins e em Belém. E porque eu estou trabalhando também em Parintins e porque eu sou parintinense, né? Eu sou natural de Parintins. Então, para fazer um estudo que eu gosto, que é a literatura, e eu sou formado em História, eu fiz um estudo de fronteira, assim como esse na Vaga Claridade do Luar, né? Perfeito. Fronteira entre História e Literatura, e verifico, por exemplo, as representações. Um dos capítulos é sobre as representações da cidade de Parintins em Órfãos do Eldorado. Maravilha, maravilha. Né? E existe uma possibilidade de publicar esse livro no formato livro impresso e e-book também. Estou estudando essa possibilidade. Vou torcer para que venha à tona, né? Chegue ao nosso convívio, né? Que é muito importante. Eu gosto muito da literatura do Milton Atum. Acho que para mim um dos principais romancistas, né? E a escolha de Milton também porque ele tem um tratamento muito especial com a questão da história e da memória, né? Numa perspectiva que eu considero assim próxima do Walter Benjamin, né? Uma narrativa a contrapelo. Então, quando eu escolho o Milton como faz, guardadas as proporções, o Sidney Chalub com o Machado de Assis. O Milton, para mim, é como se fosse um historiador que quer contar uma outra história da Amazônia que não está na história canônica, por exemplo. Perfeito, né? Na história oficial. Então, através dessa literatura, a gente consegue viajar por outros vieses, outras nuances. Inclusive, você vê o personagem, o Milton, ele dá uma vazão significativa àquele personagem subsumido, que pouco aparece, por exemplo. Ele está na história, ele fez a história, mas ele não aparece muitas vezes na historiografia. Então, a literatura do Milton ela é fecunda com relação a isso. Por isso que eu escolhi o Milton e é uma literatura que significa muito para mim também, para minha formação. Interessante que a gente também aprende muito, né, conhecia a nossa cidade através, né, de literaturas como do Milton Atum, né? É uma literatura que ele mistura a ficção, né, a ficção com a realidade, é um romance histórico, né, eu diria. Ele e o Márcio Souza, eu posso citar como referências, né? E a gente acaba aprendendo, eu aprendo muito sobre a nossa cultura, sobre a nossa cidade através da literatura, né? Como esse que você acabou de falar, Órfãos do Eldorado, Dois Irmãos também, né? Eu acabo aprendendo assim, no meu caso, eu acabo aprendendo mais sobre aspectos da nossa cultura, da nossa cidade, com a literatura. Da nossa cultura, tem um livro didático, histórico. E da nossa história, né? Assim como Machado de Assis, através da sua literatura, conta sobre a história do Brasil, o Milton, através da sua literatura, fala da história da Amazônia de uma maneira significativa, né? Uma maneira fecunda.
E a literatura, você sabe, ela é profética, né? Estava até conversando ainda há pouco. Perfeito. Voltando um pouquinho lá para o primeiro livro, que é A Merda do Mundo, quando eu sentei com o Tiago para a gente pensar esse livro, depois a gente construiu, o Brasil estava sendo ameaçado, né? E a gente disse, puxa, tomara que não volte aquela merda do mundo que foi a ditadura militar. E parece que nós estamos vivendo uma tremenda merda do mundo nessa conjuntura atual, principalmente por causa desse desgoverno que está aí, que é o desgoverno do Bolsonaro, né? Infelizmente. Eu concordo, é uma merda mesmo, no mundo todo, e o nosso panorama político, infelizmente, é isso aí, né? Lamento muito, mas fazemos a nossa parte, né? Sim, com certeza. Enquanto literatos, né? Agora, o Arcângelo me responde uma coisa. Quem foi o Enoque Barbosa na construção do Arcângelo Escritor? Eu fico muito feliz com essa pergunta, porque é importante falar. Como eu falei, né? É importante falar do Enoque porque o Enoque, ele foi muito importante na minha formação, né? Ele apresentou a mim os principais literatos da literatura universal e principalmente da literatura hispano-americana. Por exemplo, foi com o Enoque que eu conheci o Manuel Scorza, né, que é um grande escritor peruano, indigenista, que fez uma literatura revolucionária, né? que tentou, a partir da sua literatura, construir a trajetória dessa luta dos indígenas na América Latina contra o processo do imperialismo. Então, foi com Enoque, por exemplo, que eu conheci a literatura de Camus, de Sartre, né? A literatura dos franceses como Victor Hugo. Então ele trouxe para mim esse gosto, esse prazer, essa vontade de me tornar um escritor. Arcângelo Ferreira, onde é que o leitor vai ter a oportunidade de encontrar as tuas obras? Contigo mesmo, onde é? Fala um pouquinho aí. Bem, as duas primeiras obras, A Sombra e Seus Duplos e A Merda do Mundo, infelizmente, elas estão esgotadas, né? A primeira edição. Devido aí às nossas atividades, nós não conseguimos publicar outras impressões dessa primeira edição. Então eu estou pensando aqui em fazer uma segunda edição da Sombra e Seus Duplos com outros contos, né? Inserir outros contos e aí vamos, por enquanto essas duas obras não será possível consumir, mas tem PDF delas, né? É só procurar, encontra os PDFs na Rede Mundial de Computadores. Agora, com relação a esse livro, ele é recentemente publicado pela editora Apis. Então, no site das livrarias do Brasil, quase todos, você consegue adquirir esse livro. É só entrar no site e fazer a compra, né? Esse daqui, ele está sendo divulgado nacionalmente. Perfeitamente. Então corra atrás, viu, gente? Corra atrás para conferir esses trabalhos maravilhosos desse excelente escritor, amigo meu, Arcângelo Silva Ferreira. Arcângelo, nos brinde aí com uma leitura, um poema, uma vez que você também adentra esse campo da poética. Vamos encerrar o programa com um poema. Bem, como eu falei, eu disse que talvez não sejam poemas, sejam mais letras para música, né? Canções. E eu já passei, como diz eu já passei por algumas circunstâncias difíceis na minha vida, inclusive 3 infartos. E desses 3 infartos, assim que eu saí, eu resolvi escrever uma canção para celebrar a vida, né? Porque eu já havia conseguido retornar, né, a vida. E a canção é assim: a canção de paz a um velho coração. Não para. Sonha com alfazemas, um campo, a chuva, um rio, onde possa ouvir vozes das nuvens do chão. Não paras agora. Imaginas acordes
de guitarras metálicas no silêncio das madrugadas. Não implodes ainda. Vislumbras uma canção de paz e que ela seja bem-vinda à vida repentina e tão veloz. Maravilha, que bonito, né? Bem, essa musicalidade, né? Arcângelo, suas considerações finais. Bem, eu gostaria de agradecer a toda a equipe do Literatura da Gente, né? E a Márcia, né, que também me acolheu aqui nessa tarde, noite maravilhosa, bonita, né? E dizer que estou na cidade de Manaus, tentando conviver nessa pandemia, e qualquer coisa, se quiser contactar comigo, é só dizer oi, que eu venho. Perfeitamente. Tá bom? Muito obrigado pela acolhida que foi maravilhosa. E a equipe do programa agradece muito a sua participação. Maravilha de entrevista, pode ter certeza disso. E, gente, não esqueçam, vão lá no nosso canal no YouTube, Literatura da Gente. Vão lá, se inscrevam, comentem, dão aquele like, assim ou assim. São vocês que fazem a audiência do programa Literatura da Gente. Um beijo da Márcia Antonelli.